Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça. Que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, que a Tua presença se revele para nós essa noite. Que o Teu Espírito se revele para nós essa noite. Que o Senhor derrame sobre nós o espírito de conhecimento, de revelação. E que nessa noite nós possamos crescer em intimidade contigo. Até que essa intimidade se torne afinidade, até que essa afinidade se torne uma unidade contigo, para que nós possamos andar em unidade de propósito, de pensamento, de comunhão, e que assim nós possamos fazer a Tua vontade, Jesus. Espírito Santo, toque em cada coração, que a Tua presença se manifeste, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje eu queria começar com vocês lendo em Efésios 1:4, tá? Antes de qualquer coisa. Queria que você abrisse aí em Efésios capítulo 1, versículo 4. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Está escrito assim, ó: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém? Amém. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre propósito e vocação. A gente tem visto que a carta de Efésios, a gente vai tratar sobre amadurecimento, porque é através do amadurecimento que nós vamos alcançar o propósito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Mas a primeira coisa que é interessante é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso é uma doutrina bíblica. Veja, Paulo fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, nós já existíamos em algum lugar dentro do Pai. E é engraçado que quando uma criança nasce é justamente assim. Primeiro ela é formada no pai, depois dentro da mãe ela encontra o óvulo, onde ele vai ter os cromossomos completos, e aí sim a criança vai começar a ser formada. Então nós nascemos no pai, somos formados na igreja, tanto é que Paulo vai falar sobre os 5 ministérios para a edificação da igreja, para que então nós possamos cumprir o nosso propósito. Mas a verdade é que nós temos um propósito nele. Então, antes que tudo existisse, antes que os mundos fossem formados, nós já existíamos em Deus. Não somente nós existíamos em Deus, mas havia em Deus um plano para cada um de nós. Havia em Deus um plano, uma biografia para que nós vivêssemos nele a sua vontade. A primeira coisa que é interessante é quando Paulo fala assim, que antes da fundação do mundo, a primeira coisa que ele fala, assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, é interessante que essa palavra escolheu no grego, ela significa a primeira coisa, escolher para si. Então Deus nos escolheu para si quando nós ainda não havíamos escolhido ele. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que quem deu a ele primeiro para dele ser retribuído? Nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Ele simplesmente nos escolheu. João 15,16 vai dizer que Jesus vai dizer, olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós para quê? Para que vades e dê frutos. Deus nos tomou para si quando nós não merecíamos, quando nós ainda não tínhamos obras. Isso é a graça, isso é o favor imerecido. Mas depois que a graça nos alcançou, o favor imerecido nos alcançou, a graça nos fez propícios a cumprir esse propósito. Por isso que em Efésios capítulo 2, ele vai explicar totalmente toda a doutrina da graça, e ele vai dizer que a graça é para quê? Para que nós possamos andar em boas obras. Que boas obras essas? Boas obras que Ele mesmo preparou antes da fundação do mundo para que vivêssemos nela. Então Deus preparou boas obras para nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes mesmo que nós o escolhêssemos. Então Deus nos tomou para si. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu os discípulos, não foram os discípulos que escolheram a Ele. Não foram os pescadores que foram atrás deles. Ele foi atrás dos pescadores. Ele foi atrás daquele que para a sociedade não tinha valor algum. Então Deus nos escolheu quando nós não tínhamos valor para a sociedade. Muitos de nós estávamos no pecado, numa vida errada, e Ele foi lá e nos alcançou para quê? Para que nós vivêssemos um propósito que Ele tinha para cada um de nós.
Então a primeira coisa é que Ele nos escolheu para si. E o outro sentido dessa palavra é escolher para um ofício. Então quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para um ofício bem específico. E é tão engraçado que lá em João 15,16 Ele diz: olha, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi a vós. E vos escolhi para quê? Para que vades e dê fruto. Deus nos chamou para dar um fruto específico. Cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. Cada um de nós dá fruto segundo a sua vocação. Então, uns foram chamados para ser músicos, outros foram chamados para ser pregadores, outros foram chamados para serem mestres, outros foram chamados para serem pastores, mas cada um precisa frutificar segundo o propósito de Deus na sua vida. Nós precisamos entender isso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, basta que nós aceitemos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós, para as nossas vidas. Então Deus nos chamou e nos chamou para um ofício, nos chamou para um objetivo. A Bíblia diz lá em Atos 17, no versículo 26, se não me falha a memória, que de um só homem, ou seja, de Adão, Deus criou toda a humanidade. Para quê? Para que buscassem a Deus, e Ele continua falando, predeterminando os tempos e os limites da sua habitação. Então, ou seja, antes que você nascesse, Deus já predestinou um tempo para que você vivesse e os limites da sua atuação aqui na Terra, ou seja, os limites geográficos também. Então, se você está aqui hoje desempenhando uma função, foi porque Deus já tinha predestinado o tempo que você viveria na Terra e o lugar também que você viveria. Então, quando Deus nos dá um ofício, Ele também nos dá um tempo para isso e um local para que esse exercício seja manifesto. E assim haja crescimento na igreja. E assim o nosso ministério, o nosso ofício transmita Jesus para as pessoas. Então Deus nos chamou para um ofício bem específico. Então, cada árvore frutifica segundo a sua espécie. A genética da árvore, para ela dar fruta, para ela dar uma uva, por exemplo, ela tem que ter uma genética de uva. Se Deus te chamou para ser um pregador, dentro de você já há uma genética para isso. Se Deus te chamou para o louvor, dentro de você já há uma genética para isso. Porque a tua genética foi programada por Deus para você ser aquele que você é. Só o Criador sabe o porquê daquela criação. Só o Criador sabe para que uma criatura é criada, ou qual é a finalidade dessa criatura. Então Deus, quando Ele te criou, todos os teus traços, todas as suas feições, tudo que você é, já eram predeterminados para que te auxiliasse e desse ferramenta para você naquilo que você foi chamado como ofício. Então Deus tem um plano para nós. Salmo 139 diz que os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro escreveste acerca de cada um dos meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. A gente sempre fala sobre o Salmo 139. Ou seja, Deus escreveu uma biografia sobre mim e sobre você quando eu nem era formado ainda na barriga da minha mãe. Então, basta eu escolher viver a biografia que Deus escreveu sobre a minha vida ou eu escrever a minha própria biografia. Só que a biografia de Jesus é infinitamente melhor do que a minha. Isaías 55, Deus vai dizer, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus planos não são os vossos planos. Porque assim como o céu é mais elevado que a terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os de vocês. O pensamento de Deus é sempre muito mais elevado que o nosso. Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Só que é segundo, e ele continua, segundo o seu poder que opera em nós. Não é segundo o nosso poder, não é segundo a nossa capacidade, não é segundo o nosso plano, segundo o nosso projeto. Jeremias 29:11, ele vai dizer assim, ó, bem eu sei, Deus, falando para Jeremias, bem eu sei que pensamentos ou que planos tenho acerca de vós. Deus está falando, olha, eu é quem sei, vocês não sabem. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de fazê-los mal, de fazer mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus sabe qual é o plano, Deus tem um plano para cada um de nós.
Isso já foi formado antes que você fosse formado. Isso foi formado junto com a sua genética. Isso foi formado junto com a cor dos seus cabelos. Isso foi formado junto com a cor dos seus olhos. E é por isso que nós vemos tantas pessoas infelizes sendo bem-sucedidas. Porque por mais que elas sejam bem-sucedidas, elas estão fora do seu propósito. Ou seja, bem-sucedida entre aspas. Por isso que nós vemos tantas pessoas infelizes com dinheiro. Por isso que nós vemos tantas pessoas infelizes com posição. Porque nós só seremos completos quando nós aceitarmos viver aquilo que Deus tem como plano para as nossas vidas. Não existe felicidade longe disso. Não existe bem-aventurança fora daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Às vezes nós lutamos tanto pelos nossos sonhos, fazemos campanha pelos nossos sonhos, oramos para que Deus concretize os nossos sonhos, enquanto Deus está lutando para que os nossos sonhos caiam por terra, para que Ele crie os sonhos dele em nós, para que nós possamos viver os sonhos dele. Aí Deus tem que destruir algumas barreiras dentro de nós, para que aquilo que Ele quer fundamentar em nós possa ser construído. Só que nós passamos o tempo todo brigando com Deus em oração para que Ele faça aquilo que eu quero. Enquanto nós precisamos entender que Ele mesmo, o próprio Deus, já sabe o que Ele quer fazer. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque Ele nos escolheu para si antes da fundação do mundo. Uma outra coisa que esse verbo, eu nem falei o verbo para vocês, escolher ali, é um verbo grego que é eklegomai. É uma palavra difícil, uma palavra grega, mas significa escolher para si, escolher para um ofício, e significa uma terceira coisa, que é escolher entre muitos. Deus te escolheu entre muitos para que você fosse e vivesse esse propósito dele, ou não é assim? Muitos de vocês aqui talvez sejam o único da família que já estão convertidos. Muitos de vocês aqui talvez sejam o único, um dos únicos da família que conhece a Jesus de verdade. Mas Deus escolheu você para que lá dê fruto, viva o propósito e para que eles também sejam salvos. Esse verbo também significa escolher para si entre muitas pessoas. Então Deus me escolheu antes que eu existisse. Deus me amou primeiro. Isso é o amor incondicional, o amor agapau. É um amor sem condições, incondicional. Isso é a graça, um favor imerecido. Então, além de Deus me escolher, me dar um banho de graça, me lavar dos meus pecados, me dar vestes de santidade, me dar colírio para ungir os meus olhos, me dar ouro para que me enriqueça, que são as obras, Ele ainda prepara um plano todo para que eu viva esse plano. E isso é maravilhoso. Porque isso dá para o homem senso de propósito e senso de destino. É isso que dá vida para o homem. Você já viu alguém desanimado tendo objetivos? Eu nunca vi um homem desanimado tendo objetivos. Mas já vi homens tendo muitas coisas que desanimaram por não ter mais foco na vida. Por terem perdido a visão, por terem perdido o propósito, por terem perdido os sonhos de Deus. Por terem deixado a sua própria vontade prevalecer na vontade de Deus. E sabe, nós precisamos de uma geração que clame por essa vontade de Deus. Uns dias os discípulos chegaram para Jesus, depois de Jesus ter conversado com a mulher de Samaria, lá em João 4, com comida, e falaram: olha, Jesus, come, já havia passado a hora do almoço. Aí o que Jesus disse: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Que comida é essa? É fazer a vontade daquele que me enviou. Essa vontade que precisa nos mover. Esse desejo de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, essa vontade, esse desejo de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Mas por que não há mais isso? Por que nós não temos mais aquela vontade de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos? Porque estamos perdendo a nossa afinidade com Deus. O que é afinidade? É comunhão de desejos. Afinidade é comunhão de pensamentos. Afinidade é comunhão de emoções. E nós perdemos essa afinidade quando nós perdemos a intimidade com Ele. Porque toda intimidade gera uma afinidade. Veja, se eu sou amigo do Vitor e eu começo a ser íntimo dele, eu começo a conhecê-lo mais, nós começamos a ter afinidades. Porque a comunhão faz isso. Agora, quando a minha intimidade com Deus é quebrada, essas afinidades começam a cair por terra. E eu já não começo mais a pensar como Ele, a sentir como Ele, a viver como Ele. As minhas vontades começam a tomar esse lugar. Então eu preciso voltar para um lugar de comunhão com Deus, onde Ele revele para mim o coração dEle, e isso seja o propósito da minha vida. Se você vê lá no final do livro de Lucas,
Eu sempre falo esse texto, e é um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus vai chamar os discípulos depois da ceia e vai dizer: olha, vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, ele continua dizendo: por isso eu vos confio o reino. Por isso meu Pai vos confia o reino. Por quê? Porque eles tiveram intimidade com Cristo durante 3 anos e meio. Eles permaneceram com Cristo nas tentações. Eles permaneceram com Cristo no dia bom e no dia mau. E aquela intimidade diária forjou neles o quê? Uma afinidade com os preceitos do reino de Deus. E dessa afinidade se gera uma unidade de propósito. Jesus falou: olha, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. E como seremos um com Ele? Através do Espírito. O Espírito em nós, revelando a vontade e o propósito de Deus para que nós vivamos nessa vontade. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E como que nós conhecemos esse propósito? Como que nós entendemos esse propósito de Deus para as nossas vidas? Vamos abrir 1 Timóteo 1,18. Que quando recebemos a Cristo e começamos a caminhada, eu sempre falo sobre isso também, né? Todos de nós aqui receberam uma palavra. Ou foi uma palavra de algum profeta, ou lendo a própria palavra de Deus, que aquele texto saltou no Espírito, ou foi através de um sonho, através de uma revelação. Todos nós recebemos algo de Deus acerca de nós mesmos e do futuro. José, quando ele foi chamado, ele teve um sonho. Davi, quando ele foi chamado, ele foi ungido por Samuel. Todos nós recebemos uma palavra de Deus acerca do nosso ministério quando nós somos chamados. Eu recebi várias palavras que um dia eu estaria ensinando, quando isso nem se passava pela minha cabeça. Quando eu tinha acabado de me converter lá, novo convertido, nem sabia o que eu ia fazer para Jesus, tinha um desejo ardente no meu coração, mas Deus já usava pessoas para descrever esse momento. Então, todos nós recebemos uma palavra de Deus. E essa palavra é o que você vai guardar para nortear a sua vida lá para frente. Por quê? Porque toda palavra que Deus libera sobre a sua vida, ela tem um poder criativo. Deus criou todas as coisas pelo quê? Pelo poder da sua palavra. Então, quando Deus libera uma palavra sobre nós, Ele não está somente querendo nos mostrar o futuro. Não. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, Ele está formando algo dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separações no firmamento, e houve separações no firmamento. Deus disse: você será profeta, e dentro de você já está nascendo um profeta. Deus, quando Ele manda uma palavra para você, Ele não está preocupando só com a evidência da profecia. Ele está muito mais preocupado com aquilo que está sendo forjado dentro de você. Então eu imagino que quando Samuel está lá ungindo Saul para que ele fosse rei, eu imagino o filme que passava na cabeça de Davi. Porque Samuel disse: olha, eu estou ungindo o próximo rei de Israel. Eu fico imaginando o filme que passava na cabeça de Davi. Eu fico imaginando José, quando ele ia lá para o campo e via os irmãos dele fazer coisa errada. Eu fico pensando como ele ficava pensando nos sonhos que Deus dava para ele. Quantas vezes você não se pegou meditando naquilo que Deus, no sonho que Deus te deu? Quantas vezes eu sonhei que estava pregando a palavra? Quantas vezes? Quantas vezes eu sonhei isso? Acho que tem uma coisa que eu nunca falei para vocês, mas eu falei esses tempos num lugar que eu estava pregando, que um dia eu tive um sonho e eu sempre pensei que eu ia procurar o sentido do meu nome, né? O meu nome na verdade não é só Juan, é Juan Diego. Só que eu sabia o que Juan significava. Juan significa Deus gracioso. Só que eu pensei assim: poxa, Deus sempre dá nome para as coisas que Ele quer dar, porque a palavra ela tem um poder de criação. Só que Diego eu nunca tinha procurado. Eu pensei, um dia tem que procurar, mas esqueci e não procurei mais. Aí um dia eu fui dormir e sonhei que eu estava pregando e várias pessoas falavam para mim assim: mensageiro do Deus gracioso. E falavam isso para mim. Daí eu acordei e tal e fui pesquisar o que significava meu nome. E descobri que Diego significa mensageiro. Então Juan Diego é mensageiro do Deus gracioso. E aí eu vi que, cara, é propósito. Deus dá nome para as coisas, Deus dá palavra para as coisas, Deus dá vida às coisas. Um dia a gente estava preparando as coisas para o nosso casamento e aí estava lá um casal atendendo a gente e de repente a gente conversando sobre várias coisas, porque o cara que ia fazer alguma coisa no nosso casamento era crente também, e a mulher dele começou a liberar uma palavra de conhecimento sobre a minha vida.
E uma das coisas que ela falou foi: olha, você vai ajudar muitas pessoas a alcançarem o seu propósito. E olha o que nós estamos falando hoje. Hoje se cumpre mais uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para gerar vida. Mas você fala: tá, você só está ensinando isso porque você recebeu essa palavra. Pior que não. Essas revelações vieram todas em oração. Aí depois, quando eu estava fazendo a aula, foi que eu lembrei: olha, essa palavra eu recebi lá atrás. E várias vezes eu tive sonhos em que eu pregava uma palavra e depois de tempos eu decorava aquela palavra, ou seja, aquele texto da Bíblia. Então eu sonhava que eu estava recitando um texto e depois de algum tempo, já tinha esquecido do sonho, eu decorava aquela passagem das Escrituras e depois me via recitando como no sonho. Por quê? Porque Deus sempre nos dá uma palavra, Deus sempre nos dá uma direção. Deus nunca deixou o homem sem direção, até no céu Ele colocou direção. Veja, olha o sol, norte, sul, leste, oeste. Olha o Cruzeiro do Sul, norte, sul, leste, oeste. Até no céu Deus colocou direção. Em tudo Deus colocou sinais, tudo fala. Um dia Jesus repreendeu os fariseus porque eles eram muito bons de saber quando ia chover, de quando ia dar sol. Mas ele disse: olha, vocês são hipócritas porque vocês discernem os sinais do clima, mas não conseguem discernir os sinais desse tempo. Então tudo está nos convergindo para alguma coisa. Tudo está falando conosco acerca de alguma coisa. Primeiro acerca de nós mesmos, de como nós vamos nos posicionar naquilo que Deus está fazendo. Porque isso é vocação, isso é propósito. Deus nos chama para diversas coisas em diversos meios da sociedade. Então não é só aqui o nosso trabalho. E Deus não te chama só para ser um pregador, só para ser um diácono, só para ser um líder de grupo. Deus te chama para vender óculos. Deus te chama para vender carros. Deus te chama para ser um engenheiro. Por quê? Porque através destes braços da sociedade, Deus vai alcançar as pessoas lá. O nosso problema é que nós aprendemos uma cultura grega, que é a cultura do dualismo. O que é isso, o dualismo? Que separa entre o que é santo e o que é profano. Não, nós somos um templo. E se nós somos o templo, aonde nós vamos, o Espírito vai conosco. Então, se eu estou exercendo a minha função, eu não posso tirar Deus de dentro de mim. Eu não posso falar: ei, Espírito, você segura um pouquinho aqui fora porque agora eu vou começar a trabalhar. Não, o meu trabalho também é um ato sacerdotal. As minhas riquezas também servem para honrar Cristo. A minha posição serve para honrar Cristo lá fora. E eu comecei a entender isso de uns tempos para cá, e o seu trabalho muda, porque você se alegra quando você consegue fazer bons negócios para as pessoas. Através do seu trabalho, então você vê que o seu trabalho está trazendo fruto na vida das pessoas. Porque é Deus que está te usando para isso. Então você consegue bons negócios, você consegue desenrolar o que ninguém desenrola. Por quê? Porque Deus está usando a sua vida lá no meio do mundão para que as pessoas sejam abençoadas também. Isso é vocação, isso é propósito. Às vezes nós criticamos muito os políticos, mas existem pessoas também que são chamadas para a política. Existem pessoas vocacionadas para a política. Deus dá dom de misericórdia para elas. Então elas trabalham não por elas, mas pelo favor do próximo. Mas é claro, tem pessoas que Deus chama somente para ser pastor. E mesmo Deus chamando elas somente para serem pastores, elas largam o cargo de pastor e assumem um cargo de vereador, achando que elas estão subindo de cargo. Mas Deus ri e pensa assim: não, você está decrescendo de cargo. Isso quando a pessoa não é vocacionada, obviamente. Mas a nossa alegria, o nosso propósito está dentro daquilo que Deus nos vocacionou. Então eu falei que Deus liberou uma palavra sobre você. Olha só o que ele fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Vou repetir. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Ou seja, Timóteo havia recebido uma palavra acerca do ministério dele, segundo a profecia que antecipadamente você recebeu. Agora é segundo essa profecia que você vai combater o bom combate. É segundo essa profecia que você vive. É segundo uma palavra que você caminha. Porque Deus te deu uma palavra. Então, se Deus te deu uma palavra, vai vir um dia mau. E é nesse dia que você vai usar ela para combater o bom combate. Porque as situações
muitas vezes elas não andam de acordo com a palavra. Muitas vezes Deus te falou alguma coisa, os acontecimentos estão dizendo outra. Mas aí entra a fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que o quê? Que se espera. Então, quando Deus te dá uma palavra, essa palavra cria um firme fundamento, uma base sólida para aquilo que você está esperando, ou seja, para aquilo que Deus está edificando sobre a sua vida. Essa palavra é um fundamento. É com base nessa palavra que você deve combater. Se Deus falou para mim que eu ia ensinar, que eu era mensageiro, que eu ia dar palavra, que eu ia ter que ensinar muitas pessoas, é em cima disso que eu vou combater. Então, quando o dia mau chegar, eu não posso me dobrar. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar: ei, você tem uma missão para cumprir. Porque vai ter segundas-feiras que eu não vou estar bem. E é nessa hora que eu vou ter que olhar para mim mesmo e dizer: mas foi para isso que você foi chamado? Ou você acha que todos os dias eu estou bem aqui? Mas sempre que eu lembro das palavras de Deus, isso me traz esperança. É por isso que a Bíblia diz: devemos trazer à memória, profeta Jeremias em Lamentações, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Toda a palavra de Deus gera alguma coisa dentro de nós. Olha só que revelação da palavra. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho para frente, mas Abraão, lá em Gênesis 15, ele estava desanimado dentro da tenda. De repente Deus chega para ele e chama ele para fora. Quando Deus chama ele para fora, ele fala: olha, Abraão, olhe para as estrelas, conte elas se você puder contar. E ali Deus começou a mexer com a fé de Abraão. E a Bíblia diz no versículo sequente que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que Abraão creu em Deus? Porque Deus mexeu com a fé dele. Aquilo que Deus mostrou para ele foi um agente ativador do ser para ele. Então, receber uma palavra de Deus ativa o nosso ser. Eu não disse para vocês que a palavra tem o poder de criar coisas dentro de nós? Então, quando Abraão viu as estrelas, quando Abraão tentou contar as areias no meio do deserto, nossa, que tanto grão de areia, não é impossível contar. Quando ele começou a assimilar no discernimento espiritual dele aquilo que Deus queria fazer na vida dele, aquilo gerou fé. É por isso que Paulo fala para Timóteo: combate firmado nas promessas. Então Deus te chamou para alguma coisa. Se você não recebeu nenhuma palavra até agora, está recebendo hoje. Só que o que nós entendemos é muito importante, eu quero que você entenda isso. A revelação de Deus, ela é gradual. Deus, ele não fala tudo de uma vez só. Deus, ele vai revelando as coisas aos poucos. À medida que você vai andando, Deus vai revelando. Então, todas as coisas que eu falei para vocês aqui, parece que é um filme rápido, mas na verdade é uma história de já 10 anos. Então, Deus foi revelando coisas à medida que eu ia andando. Por quê? Porque a revelação, ela é gradual. Quanto mais eu vou mergulhando em Deus, mais a revelação vai acontecendo na minha vida. Mas o Espírito vai se revelando. E isso é interessante. Um dia eu vou contar mais uma experiência para vocês, porque quando eu ouço outras pessoas falarem suas experiências, aquilo ativa o meu ser. E uma vez eu estava no monte orando, eu ia pregar de noite, e eu falei para Deus: Deus, você podia me dar uma palavra hoje? Enquanto eu orava, Deus me deu a mensagem inteira em questão de 15 minutos, tudo. Deus me deu a introdução, Deus me deu os tópicos, Deus me deu os subtópicos, Deus me deu a conclusão, eu escrevi tudinho. E vim à noite com a certeza de que Deus tinha me dado uma palavra. E quando eu comecei a pregar, rapaz, uma unção, uma graça assim que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. E quando eu acabei de pregar, uma pessoa me chamou e disse: olha, e eu andava muito, porque eu estava muito agitado, então eu andava para cá, andava para lá. E depois que eu terminei de pregar, uma pessoa me chamou e falou: olha, enquanto você pregava, à medida que você andava para um lado e andava para o outro, eu vi uma Bíblia na sua frente, e ela folheava quando você andava para um lado e folheava quando você andava para o outro. Ele falou: era uma Bíblia dourada, bem bonita. Eu quase falei para Deus que queria ela para mim. Eu falei para ele: não, essa é minha. E eu senti algo diferente enquanto eu pregava. Eu via que toda a palavra que eu falava, ela estava sendo revelada na hora, não somente dentro daquele texto que Deus já havia me dado. Então, Deus, ele sempre se revela para nós. O problema é que nós somos agoniados, nós que achamos que a revelação vem num combo completo. Ela não vem num combo completo. A revelação, ela é gradual. À medida que você dá o passo, Deus coloca a terra embaixo.
Você dá mais um passo, Deus coloca a terra embaixo. E à medida que você vai dando outro passo, Deus vai mandando os recursos, Deus vai mandando a capacitação, Deus vai colocando as ferramentas para que você cumpra um propósito. Então, 1 Timóteo 1,18 fala sobre o chamado de Timóteo. Um chamado que nós tivemos lá atrás. Hebreus 11,3 vai falar também justamente sobre isso, sobre o poder criador da palavra. Vamos abrir lá? Só para a gente não passar batido sobre esse versículo. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou tudo do que não existia a partir da sua palavra. Então, Deus, quando nos dá uma palavra, realmente parece que aquilo que Deus está falando até parece longe demais para que a gente alcance, porque realmente não existe ainda aquilo dentro da gente. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, aquilo ainda não foi formado dentro de você. Mas a partir do momento que você recebe aquela palavra, aquilo começa a ser formado dentro de você. Aquilo começa a fluir dentro de você. Porque você se alimenta daquilo, você vive daquilo, aquilo começa a ter vida dentro de você. É por isso que Jesus é o verbo vivo. E você vai ver em todos os evangelhos, e ele veio para cumprir aquilo que estava escrito acerca dele mesmo. E ele fez assim para que se cumprisse aquilo que estava escrito no profeta Isaías. Ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta Jeremias. Ele fez isso para que fosse cumprido aquilo que estava escrito nas Escrituras. Porque Deus tinha um plano para Jesus. Jesus disse: olha, minha alma está angustiada até a morte, mas o que direi eu se foi para essa hora que eu vim? Ele já sabia que ele morreria na cruz. Deus o Pai já tinha dado uma palavra para ele. Mas ele combateu firmado na promessa. Ele foi fiel até o fim. Você sabe, no Getsêmani ele disse: olha, que não se faça a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um plano para ele. É que nós não entendemos que quando Deus coloca algo dentro de nós, isso passa a ser mais poderoso do que a própria profecia, e eu vou explicar para vocês o porquê. Isso passa a ser mais poderoso do que o próprio profeta que está te entregando a profecia. Por quê? Um dia, Jesus foi explicar quem era João Batista. Aí ele falou: olha, o que vocês foram ver no deserto, um profeta? Não, muito mais do que um profeta. Ele é de quem as Escrituras falavam, lá em Isaías capítulo 40. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, Isaías havia profetizado algo sobre o João Batista, e João Batista se tornou a própria profecia. Por isso Jesus disse: ele é muito mais do que um profeta. Quando você se torna a própria profecia, nada é mais profético do que isso. Nós achamos que ser profético é vir e ficar dando palavra de revelação para as pessoas. Olha, assim te diz o Senhor, olha, assim te fala o Senhor, assim me revelou o Senhor. Não, mais profético do que qualquer coisa desse tipo, mais profético do que qualquer dom, é quando você aceita se tornar a própria profecia. E Jesus disse: nascidos de barriga de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Já tinham passado grandes profetas, Samuel, Elias, Eliseu, mas ninguém tinha sido maior do que João Batista. Por quê? Porque ele aceitou viver a própria profecia. Nada é mais profético do que isso, do que você aceitar ser aquilo que Deus quer que você seja. Faça uma meditação comigo. O que será melhor viver? Eu viver aquilo que eu penso que é bom, ou aquilo que Deus pensa que é bom acerca da minha vida? É incontestável essa resposta. Incontestável essa resposta. Então Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e é pela fé que nós entendemos isso. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que nós vemos. Porque, ora, se nós vemos, já não é fé. Por isso que quando Deus faz as coisas parecem meio doidas segundo a nossa ótica. Porque Deus trabalha segundo a nossa fé. Por isso que Deus tem que ativar a nossa fé. Senão seria muito fácil andar por aquilo que vejo. O justo viverá pela fé.
Amém? Então, nosso propósito nasceu antes da nossa existência humana. Eu já falei um pouquinho sobre isso, que é o Salmo 139, que Deus nos viu antes que nós fôssemos formados. Então, tudo que foi gerado aqui no ventre materno já foi gerado com um propósito. Deus, quando chamou Jeremias no capítulo 1, ele fala: olha, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, te designei para que você fosse profeta nas nações. Aí Jeremias falou: mas eu não sei falar. Aí Deus disse para ele: tá, mas quem criou a tua boca? Quem criou a tua língua? Ele não falou assim, não está assim lá no texto, mas eu penso que Deus tenha pensado com ele mesmo. Quem é o homem quem é que dá fala para o homem? A mesma desculpa de Moisés, né, para Deus: Deus, mas eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus se enfurece com ele, quando ele questiona a Deus muitas vezes em cima desse mesmo ponto. Porque se Deus dá um plano para você, junto com o plano Ele dá todas as ferramentas. Ou acha que Deus vai chamar você para você passar vergonha? Ou tu acha que Deus vai te dar para você a comissão, a vocação de ser o vendedor se você não sabe vender? Ou você acha que Deus vai te fazer você ensinar se você não tem didática alguma? Ou você acha, ao contrário do que muitos pensam, fazer você cantar se você não sabe nada de música? Olha, se você não sabe nada de música, pode ter certeza que você não foi chamado para isso. E as pessoas tendem a confundir as coisas. Junto com o propósito, vem também as ferramentas para o cumprimento dele. Junto com a genética das árvores, cada árvore, aquilo que eu falei, dá um fruto segundo a sua genética. Ou pode uma figueira dar uva? Pode uma videira dar figo? Não pode, por quê? Porque a genética da uva, da videira, é para que ela dê uvas. Já está na genética dela, dá frutos, dá uva. Já está na genética dela, ela já foi criada para isso. Então, dentro da tua genética, você já tem a predisposição e a vocação para ser aquilo que você tem que ser. Ou você acha que Deus não projetou a sua genética? A gente acha que o Bill Gates é o cara, né, que criou as programações, tal, linguagem binária. A gente fala desses grandes programadores, mas Deus é o maior programador da história. O seu código genético é a programação mais perfeita que existe. O nosso DNA é uma combinação numérica. O nosso DNA lá, ele tem uma mensagem que faz você ser aquilo que você é. Então, dentro do seu DNA existe uma codificação de Deus para que você exerça aquilo que você precisa exercer. Então, se você pegar alguma coisa que foi projetada para algo e utilizar outra coisa, ela não vai funcionar bem. Porque você está longe do seu funcionamento. A sua genética não foi projetada para isso. Eu faço projeto, eu trabalho com projeto. Quando eu projeto alguma coisa, eu projeto para que ela funcione daquele jeito. Se chega na obra o cara diz que vai mudar o funcionamento dele, eu já digo, não vai dar certo. Porque ele foi projetado para aquilo. Então Deus sabe, somente Deus pode saber qual é o plano. Por que Deus sabe o plano? Porque foi Ele que fez a criatura. E somente o Criador sabe dar uma boa finalidade para a sua criatura. Amém? Então Deus sabe qual é o nosso plano. Outra, aquilo que eu falei para vocês, o nosso DNA é vocacionado. Você lembra que eu falei para vocês no ano passado, que fizeram um estudo acerca do DNA do ser humano? Se juntou cientistas, programadores, biólogos, e eles passaram a estudar o DNA humano. E eles encontraram em todo o DNA humano uma combinação que é comum para todos eles. E dessa combinação, desses elementos químicos e toda essa combinação, eles codificaram para números. E desses números eles codificaram para letras do alfabeto hebraico. E eles descobriram que em todo ser humano, que em cada DNA humano existe a palavra Jeová, que são 4 consoantes no hebraico, Yahvé. Então dentro de cada DNA humano existe a palavra Deus, escrita, impressa em hebraico. Isso é um dado científico. Isso é comprovado cientificamente. Você tem esse documentário no YouTube. Eu acho que é um documentário da Record, se não me falha a memória.
Então, você pensa, o teu DNA, a tua formação é vocacionada para alguma coisa. O meu tom de voz é vocacionado para que hoje eu estivesse ensinando, embora a minha voz não seja lá essas coisas, mas eu creio que até o timbre da voz gera algumas comoções lá no seu espírito que façam, que auxiliem no trabalho que ele quer fazer. Repare bem uma coisa, às vezes você vê alguém cantando uma música e parece que no tom da voz daquela pessoa, no jeito que ela cantando, parece que carrega uma unção diferenciada. Por causa disso. Porque do DNA, as cordas vocais dela, elas foram projetadas para que carregassem essa mensagem daquela forma. Então quando você ouve aquilo, opa, isso aqui é diferente. Tem Deus nesse negócio. Não é assim que acontece? Quando você vê alguém pregando, às vezes não precisa nem você ver em vídeo, você ouve em áudio uma mensagem, rapaz, tem Deus nesse negócio. Claro que aí tem o aspecto da unção, mas junto com a unção existe a questão do homem, do natural, trabalhando junto com o Espírito de Deus. Porque Deus, Ele não trabalha sozinho, Ele concebeu no seu plano que nós fôssemos participantes dEle no seu trabalho. Isso é o propósito eterno de Deus. Nós fomos feitos ministros da reconciliação. Coríntios fala sobre isso. Então, quando você ouve alguém falando, você fala, tem algo de Deus nesse negócio. Da mesma forma, é muito perceptível quando você tem discernimento espiritual, quando alguém está longe do propósito dela. Você vê ela falando alguma coisa assim que aquilo não entra bem. Você vê uma pessoa pregando e você fala, cara, por mais que essa pessoa esteja pregando as Escrituras, parece que o que ela fala não soa bem, parece que tem alguma coisa de errada com ela. Porque ela não está cumprindo a vocação dela. Talvez ela nem foi chamada para pregar a palavra. Foi chamada para fazer outra coisa, foi chamada para ser uma empresária, sei lá. Porque o nosso DNA contribui no plano de Deus. Por isso que Deus nos escolheu, o nosso corpo é o templo. O nosso corpo, Jesus disse lá em João, se eu não me engano, João capítulo 14, olha, então eu e meu Pai viremos até Ele e nele faremos morada. Ou seja, Ele está falando num contexto de Espírito Santo. O Espírito Santo virá até vocês e em vocês fará uma morada. E essa morada é num corpo físico. Joel diz, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus não derrama o seu Espírito sobre o nosso Espírito. Deus derrama o Espírito sobre a carne, porque é a carne que precisa de santificação. Só que o nosso DNA já está projetado para isso. E é por isso que nós nos sentimos tão completos quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Rapaz, às vezes eu estou me sentindo tão cansado com o meu trabalho e aí eu penso, olha, eu preciso escrever um pouco mais da apostila de segunda-feira. E mesmo cansado, quando eu começo a escrever, aquilo me dá uma alegria, um gozo tão grande que eu esqueço o cansaço. E eu posso ficar horas ali escrevendo. E quando eu termino de fazer aquilo que eu estou fazendo, parece que meu dia está completo. Parece que eu estou completo, é a maior alegria do mundo, parece que estou sendo útil. Sabe, parece que a minha vida está tendo validade, eu estou me sentindo mais vivo. E é tão interessante que Deus brigou muito comigo por causa disso. Porque todos os processos são válidos. Eu não quero que você veja isso como uma questão negativa, mas no começo do meu ministério eu orava muito, até o tempo que Deus chegou e falou para mim, olha, você já tem muita revelação, oração, agora você precisa transformar esse conteúdo para que um legado seja deixado. E eu fui procrastinando isso. Procrastinando, e Deus foi falando comigo, olha, eu quero que você segure um pouco isso e comece a produzir conteúdo. E eu só tive descanso quando eu comecei a produzir conteúdo. Por isso que esse ano vocês têm apostila e é por isso que esse ano vocês têm filmagem. Porque Deus vinha me cobrando disso. Ao ponto de Deus chegar e falar para mim, pare de ir para o monte orar. Ore em casa para que reste mais tempo para que você produza conteúdo. É errado ir para o monte? Não, é uma bênção. Só que para mim chegou um tempo que Deus falou, eu quero que você ore em casa, para que você tenha mais tempo e mais fôlego para fazer aquilo que eu te mandei fazer. E aí as coisas começaram a fluir melhor. Deus teve que mudar o lugar onde eu morava bem pertinho do monte. Aí Deus me mandou lá para longe, para quê? Para que eu não fosse mais. E esses tempos eu bem teimoso, eu falei, Jesus, hoje eu vou orar no monte com o pessoal. E fui, rapaz, minha oração não fluiu nada. Aquela sexta-feira lá que a gente foi, rapaz, minha oração não fluiu nada. Aí quando eu vou orar em casa, parece que Deus se manifesta.
Porque cada um de nós precisa entender o para que foi chamado. Não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. É por isso que a oração é tão importante. Para que você discirna as estações. Você vai usar casaco no verão? Você vai usar calção de banho no inverno? Vai tomar banho de piscina no inverno? Porque para cada estação existe uma ferramenta para ela. Existia uma estação na minha vida onde a oração era o carro-chefe. E ainda é, mas agora, além da oração, eu preciso produzir conteúdo. Para quê? Para que um legado fique para vocês. Para que algo seja deixado. Para que aquilo, eu percebi, e também o Urani chorava muito, poxa, tem que ter uma piscininha para a gente te acompanhar. E realmente, porque uma coisa é você ensinar e ficar naquele momento. Agora, quando você produz conteúdo, você deixa um legado. Para que as pessoas acessem esse legado mais tarde. Se um dia eu não estiver mais aqui, um dia outra pessoa pode dar esse curso com o mesmo material. Então foi deixado um legado. Foi deixado alguma coisa para que as pessoas se desenvolvessem. Porque a única coisa que nós vamos levar para o céu é aquilo que nós plantamos nas outras pessoas. Isso é que nós vamos levar para o céu. Aquilo que eu plantei na vida das pessoas é isso que vai junto. Porque tudo que é material vai ficar aqui. As posições vão ficar aqui. O cargo de professor, a autoridade que me é dada na segunda-feira vai ficar aqui. Agora os frutos é que vão permanecer. É por isso que Jesus disse, olha só como a palavra se revela. Não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. E vos designei para que vocês possam ir e dar fruto. E qual que é o complemento desse versículo? E que esse fruto permaneça. Então, o propósito é que esse fruto permaneça. Então precisamos deixar um legado. Só que nós só vamos deixar um legado quando eu discernir em qual propósito eu vou me inserir. Eu preciso descobrir isso. Isso faz parte da sua vida. A primeira coisa que você precisa se preocupar na vida não é em ganhar dinheiro, é o que eu vou fazer da minha vida. Porque os recursos automaticamente virão. Eu não falei para vocês, Deus nos criou sobre os recursos, para governar sobre os recursos. O dinheiro vai vir, não se preocupe com isso. Quando você fizer o que Deus mandou você fazer, os recursos vão vir automaticamente. Ou você acha que Deus ia me mandar vir aqui se eu não tivesse condições de fazer o que eu estou fazendo hoje? Não, Ele vai dar as condições. Porque Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Então, até aquilo que eu estou semeando, a própria semente não é eu que estou dando, é Deus que está me dando para que eu lance. É por isso que a gente não pode reter. Porque até aquilo que Deus nos dá é aquilo que é a parte para comer e tem aquilo que é a parte para semear. Então é como um rio que flui da minha vida e alcança a sua vida. É uma semente que sai daqui e é plantada aí. Mas até mesmo essa semente não vem de mim, vem de Deus. É por isso que a palavra não volta vazia, é o que Ele diz. Assim como o orvalho cai do céu e rega a terra, e não volta sem cumprir o seu propósito, assim é a minha palavra. Ela não volta sem cumprir o propósito para o qual eu a designei. Por isso que eu volto a falar, a palavra tem poder de criação. A palavra tem um poder poderoso. Porque Deus nunca fala nada se não é para cumprir alguma coisa. Então, sempre que Deus abre e fala alguma coisa, você precisa prestar atenção, porque aquilo que Ele falou vai acontecer. Eu nunca me esqueço isso. Um dia nós estávamos no culto, e já tinha praticamente acabado o culto, acho que o pastor estava orando pelas ofertas. E eu não sei se foi no ano de 2018 ou no ano de 2019. E no meio das ofertas ele profetizou algo sem perceber que aquilo ficou na minha mente. Ele falou assim: Santa Catarina, vai acontecer uma catástrofe. Aí eu fiquei ligado. Eu não sei por que ele profetizou isso. Ele realmente somente profetizou isso. Passou acho que 2, 3 meses, o avião da Chapecoense caiu. Então, as palavras elas são liberadas porque aquilo realmente vai acontecer. É claro que tem os charlatões. Eu já fui alvo de muitos charlatões que acham que só porque existe o dom da palavra de conhecimento, eles acham que profetizando eles vão ser mais espirituais. Isso é uma tolice. Isso é o pior erro. E quando você faz isso, você pode matar as pessoas. Nunca profetize se você não tem a convicção que é Deus que está falando, porque você pode botar tudo a perder na vida de uma pessoa.
Agora, quando uma palavra de Deus é genuína, quando você sente no seu espírito aquela impressão, rapaz, aquilo veio que veio rasgando, é algo provindo de Deus, então vai acontecer. E a palavra de Deus fala sobre isso. Como que vocês vão conhecer os verdadeiros e os falsos profetas? É na minha palavra cumprir-se ou não. Então, quando a palavra de Deus se cumpre, nós conhecemos quem é profeta e quem não é. Amém? Então, o nosso DNA foi criado para um propósito bem específico. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar que a igreja ela é como um corpo. O olho foi feito para enxergar, a mão foi feita para pegar, o pé foi feito para andar, o coração foi feito para bombear o sangue, mas cada um tem sua posição dentro do corpo. Só que não pode chegar a mão e falar para o pé, olha, você é inútil, você não tem parte aqui no corpo. Não, o pé, assim como a mão, tem a sua utilidade, assim como o ouvido tem a sua utilidade, mas o mais interessante é que o ouvido só é ouvido porque a genética diz que ele tem que ser um ouvido. O seu cabelo só é assim porque a sua genética diz que tem que ser assim. Até o cabelo cumpre um propósito na sua vida. A cor dos seus olhos cumpre um propósito na sua vida, assim como é na igreja. Paulo está falando, cada órgão do corpo tem uma utilidade dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é quem dá a visão, Ele é quem dá o propósito, Ele é quem dá as ideias. Mas nós é que recebemos o propósito e executamos isso, porque o corpo é quem executa. Mas cada coisa executando segundo a sua genética. Por isso que a mão faz o que ela faz. Amém? Mas acho que isso já ficou bem claro para vocês, né? Então vamos ir um pouquinho mais para frente.